antes de desistir do amor. Então meu pouco amor, se não servir você joga fora e vai embora e diz que não deu. Mas antes disso prove um beijo meu. Fala pessoal, como estamos? Hoje comecei a dar uma descontraída aí, né? O que acharam? Ficou bom? Ficou... Mas vamos lá. Módulo 4 hoje, sistema de cabeamento estruturado, como eu havia comentado na live com vocês. Espero que vocês estejam entrando no portal e realizando as atividades, né? Como já disse várias vezes, isso aí é a nota de vocês, beleza? Para quem ainda nem acessou o portal, pelo amor de Deus, cara, acesse o portal, tá muito fácil ganhar nota, vai lá. Eu acredito que as aulas estejam bacanas, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi. Então, sistema de cabeamento estruturado, nosso módulo 4. E o que a gente vai ver no módulo aí, né? Então, o funcionamento do sistema de cabeamento estruturado, né, os componentes que envolvem toda essa solução de cabeamento estruturado, desde cabo até o conector, até o aparelhinho de conexão de uma crimpagem de cabo, tá? E aí, né, normas, padrões, que a gente já comentou um pouco da norma EIA lá, tá? E aí, apresentar as técnicas de dispositivo de cabeamento estruturado, tá? Isso aqui era uma aula que a gente ia mesclar com prática, mas vamos ver a teoria e depois a gente vai para a prática, fechou? Então, vamos acompanhando os slides. Este slide, até onde a gente parar, vai estar no portal, beleza? Este vai estar lá tranquilo. E aí a gente vai falando aí conforme for, tá? Peraí, deixa eu diminuir mais aqui. Mas, deixa eu colocar aqui em cima, eu aqui, ó. Que aqui em cima tá mais de boa. Então, o cabeamento, né? A gente já viu cabeamento coaxial, fibra, par trançado, que é o elétrico, e meios de mídia de transmissão Wi-Fi, certo? Então, a gente já viu os cabeamentos, né? A gente já falei para vocês do CAT5, do CAT6, já falei para vocês de velocidade de ambos, da fibra multi, da fibra monomodo, do coaxial blindado, coaxial normal, tá? Isso a gente já viu demais aí. Né? Mas um cabeamento, ele é a parte essencial, né, podemos dizer aí, do sistema de cabeamento estruturado. Por quê? Porque geralmente é né, o que a gente mais gasta, né, porque a gente faz diversas ligações, e se tiver gasto, ou melhor, se a gente tiver comprado um tipo de cabeamento ruim, vai prejudicar toda a infraestrutura, tá? Então, ele é um dos principais fatores de um cabeamento estruturado, tá? Responsável por interconectar ali os dispositivos de rede e também os dispositivos de rede sem fio. Por quê? Para mim ligar um roteador Wi-Fi, eu preciso conectar um cabeamento, certo? Eu preciso chegar com internet lá através de um cabeamento. Ah, mas é um repetidor. Mas o aparelho que está mandando o sinal para o repetidor tem que ter um cabo. Tá? Então, sempre vai ter, o dispositivo principal vai estar cabeado, beleza? Todas as máquinas, servidores, impressores e dispositivos em rede fazem uso desse meio físico que deve ser instalado e ativado seguindo as normas e padrões. Aqui a gente vai ver as normas e padrões. Perfeito? Próximo. Então a gente percebe a importância de um bom cabeamento se a gente observar empresas, né, que não se preocupam com cabeamento estruturado. A empresa que vocês trabalham, será que se preocupam ou não se preocupam? Né? Como que é? Você olha lá, a estrutura tem um cabo passando no meio ali das mesas que vocês sentam, com uma fita crepe grudada em cima do cabo, e tá todo mundo rodeando ali, né? Então é desse naipe aí que é o cabeamento estruturado. Se for assim, a gente já vê que existe uma falha gigantesca aí, tá? E aí a gente verifica que a maior parte das falhas de estrutura de rede geralmente está relacionada à parte física do cabeamento, tá? Pode ter certeza que 95%, quando há alguma falha na rede, está perdendo pacote,
tá dando cabo conectado, desconectado, é o cabeamento que está com algum defeito, né? Amassou, rompeu um fio, o RJ lá na frente não está bem conectado, né? Então, as duas pontas, né, foi crimpado errado. Então, de um lado está crimpado no padrão A, do outro está crimpado no padrão B. Então, não vai rolar muito certo aí, tá? Então, apenas como exemplo aí, né, eu já conheci empresas que mantinham o cabeamento estruturado, bem organizadinho, documentado, seguia a norma, né? Mas a gente tem aqui no Brasil isso é uma outra realidade, né? Porque aqui a maioria das empresas elas não se preocupam com gastar com infraestrutura de rede. Geralmente eles acham que a parte de TI, parte de tecnologia é a que menos importa. Neste momento, nessa realidade que estamos vivendo hoje, as empresas estão vendo que um bom investimento em estrutura de rede faz toda a diferença. Por quê? Porque se não tiver investimento em estrutura de rede, a sua empresa não vai para frente, né? Todo mundo trabalhando em home office e aí o servidor da empresa é uma carniça, não aguenta 3 conexões remotas, né? E aí? Aquele investimento de 10 mil que o cara não quis fazer há 5 meses atrás, hoje está custando 40. Por quê? Porque os investimentos de rede subiram o valor, né? Então, existem, né? Pode ter certeza que a nossa área, né? Fugindo aqui do cabeamento, da nossa área, de hoje em diante, vai ser muito mais valorizada, tá? Os profissionais de TI vão ser muito mais valorizados, porque eles estão vivendo na dor que o profissional de TI tem que ser valorizado, porque uma estrutura tem que ser bem feita, tá? Vamos lá. Próximo. Então aqui na figura 5.1, né? A gente pode observar, a gente vai observar o quê? Um cabeamento totalmente desordenado, tá? Então não tem identificação, não tem canaleta, não tem organização de tamanho, certo? A gente não consegue ver os dispositivos que estão atrás, né? Os cabos não estão identificados e se der um problema em um ponto, lascou, porque a gente não consegue identificar onde que é o problema, tá? Então, isso aqui vocês já devem ter verificado em muitas empresas, se não verificarem, é algo muito comum, tá? Então, a gente chega numa empresa, eu geralmente dava suporte antes, né, de trabalhar aqui na Facip. Você chegava lá na empresa para dar uma verificada, tô com problema em tal cabo. Você ia no hack da empresa, era isso aqui que você encontrava. Não estou brincando, tá? Isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet, mas isso aqui a gente encontra. E aí o cara fala, tá com problema no computador lá do financeiro. Aí você chega lá no financeiro, não tem nada identificado em que porta do hack esse cabo está conectado. Como é que a gente faz para identificar aqui? Se tivesse identificado, isso aqui a gente faria o quê? Em 2, 3 minutos. Aqui é um dia de serviço, porque vai ter que configurar, vai ter que estruturar esse cabeamento de uma forma ou de outra. Tá? Então imagine que beleza, né, eu encontrar um problema aqui. Tá? Isso aqui não é da noite para o dia, tá? A rede começou com 10 cabos, conectou 10 cabos. Aí cresceu para 20, conectou 20. Cresceu para 30, foi conectou 30. Aí começa a virar bagunça. Se não começa organizado, não organiza mais. Tá? Pensem nisso. E isso aqui é um hack com cabeamento organizado, né? Seguindo os padrões de cabeamento estruturado. Então vejam só, olhem ali na fotinha lá. Se não conseguirem olhar à direita aqui, no slide que vocês podem acessar no portal, vai ter lá. Vocês vão ver que está identificado os cabos e as entradas do PET pênio, tá? Então tá tudo bem organizadinho. Tá? É outra diferença, né? Ah, deu problema no cabo do financeiro. Qual que é a entrada do cabo financeiro? É a E250. Vou chegar lá e vou identificar onde que é o E250. Pá, matou a charada. Troca o cabo, troca o petcord, alguma coisa vai dar certo. Muito mais fácil de identificar. Queimou a porta ali. Só troco a porta e remanejo, né, as identificações. Fechou? Então, o cabeamento estrutural é essencial no funcionamento eficiente de uma empresa, considerando que a comunicação é cada vez mais importante para tanto. Né? Então,
quando a gente trabalhava de forma isolada lá em 1980, o cabeamento não tinha importância que tem hoje. Hoje ainda se acha que não tem importância, mas a gente viu ali que tem muita importância, tá? Então, muita gente conectada, quanto mais conexões, o cabeamento ele precisa aguentar a quantidade de conexões, né? Então, Cat5, que trabalha em barra 100, né? Se eu quiser fazer transferência entre máquinas de uma LAN, eu preciso de um Cat6, que trafega em barra giga, né? Barra 1000, tá? Então, aqui na figura a seguir, a gente vai ver aí a importância, né, de um cabeamento organizado, segundo as regras, tá? O planejamento e projeto é fundamental e normalmente o cabeamento estruturado é planejado para um ciclo de vida de 15 a 20 anos, tá? Isso é interessante. Quando você vai lá, né, a empresa te contratou para realizar a estrutura, né, a infraestrutura da rede dela. Então você tem que planejar pensando em 15 a 20 anos de vida útil daquela situação. Cabo, equipamentos, rack, canaletas, um conjunto inteiro já tem que ser pensado de 15 a 20. Ah, não, faz aí só para durar 2 anos. Não faz. Por quê? O 2 anos vai durar 5. E se em 4 anos der problema, o cara vai falar que você não fez direito. Tá? Então, não se levem ao trabalho de serem chamados de incompetentes. Tá? Façam um trabalho bem feito, já pensando no futuro da empresa, que você vai ter credibilidade depois. Tá? O cabeamento deve ser o elemento da rede com, né, o maior ciclo, e o mínimo esperado é que ele tenha um tempo de vida de no mínimo 10 anos. Um cabeamento tem que durar no mínimo 10 anos, tá? Porque ele vai ser, né, com o tempo, lógico, o cabo vai perdendo e novas tecnologias vão surgindo. Tá? O cabeamento deve ser capaz de suportar as principais aplicações existentes, garantindo a banda e latência para voz, dados e sistemas multimídia. Então isso já é... Hoje a gente está vendo isso na prática, né? Se o cabeamento da internet não suporta 10, né, 30 pessoas conectadas, a empresa está sofrendo demais aí. Tá? A figura 5.2 que eu falei é essa aqui, tá? Só para vocês lembrar, isso aqui é um cabeamento organizado, tá? Então vamos lá. Um ponto importante no projeto de cabeamento é o uso de normas e padrões, porque o cabeamento estruturado ele segue uma norma, como se fosse uma ISO, tá? E isso deve ser seguido à risca, tá? Porque a gente fica livre, né, de amarras de um único fabricante, porque o sistema é modular, baseado em padrões abertos, igual aos padrões de Wi-Fi, e facilita as mudanças e expansões, né? Porque você planejou lá, o cara planejou a empresa dele para 30 máquinas daqui a 5 anos. E a empresa do cara bombou e hoje ele cresceu, comprou o andar inteiro e aí a estrutura precisa de expansão, né? Então você já tem que pensar num cabeamento pronto, né? Um cabeamento estruturado pronto para ser expandido, ok? No projeto de cabeamento é importante prever a necessidade de banda e expectativas do seu crescimento, né? Então, conforme eu disse para vocês, né? Como vai estar a empresa daqui 15 anos? Eu já preciso pensar nisso para, né, não ter surpresas, ou a pessoa que me contratou e pagou o serviço não ter surpresas de ter que refazer um serviço, pagar mais um tanto lá, uma bolada. Tá? Como a gente deve tratar as mudanças? Tá? Então, a gente deve definir processos, remover ou remanejar pontos de rede. A rede de cabeamento deve ser capaz de se adaptar a essas mudanças, e a documentação e o uso de uma ferramenta de suporte para manter o desenho de rede, também conhecido as builds, tá? São fundamentais, ou seja, você tem que ter um fluxograma, né, um organograma, né, um fluxograma de toda a rede, né, dos pontos, um desenho, né, vamos dizer melhor aqui, tá? De quantos pontos de toda a rede, né, de toda a empresa, onde que tem tantos pontos, por onde que passa os cabos, como que chega. A gente tem que ter isso tudo desenhado, pensando que se precisar aumentar ou excluir aquele setor, eu consigo remanejar aquilo de uma forma correta. Tá? Então, a gente tem que ter, né, processos de adicionar e remover. Ah, eu quero uma sala com 10 máquinas.
quantos pontos de rede tem que fazer? 10 ou eu devo pensar já numa futura expansão? Se o cara pediu 10 máquinas, você tem que já planejar a sala com 15 a 20, tá? Porque hoje é 10, amanhã ele definiu que vai ter mais uma máquina do lado da máquina 10. E aí? Eu fiz toda a estrutura para 10 máquinas. Eu vou ter que ir lá e refazer um serviço inteiro para colocar uma máquina a mais. Então você já vai ter um trabalho para passar 10. Você já faz o quê? 20. Ah, mas eu estou passando a mais, vai ser um custo a mais. Pode ter certeza que o custo vai ser menor que se você tiver que passar um cabo único, tanto para você quanto para o cliente, né? Porque você já está aproveitando a mão de obra. Se você for lá para passar um cabo só, você vai cobrar uma mão de obra nova e mais o cabo que você vai ter que comprar somente para aquela máquina. Então, o custo de comprar mais é diferente de comprar individual, ok? A gente deve definir processos de adicionar ou remover, né? E alguns fatores devem ser tratados nos projetos atualmente, tá? São garantia, né? Então, como a gente vai tratar de garantia com o cliente? Porque quando a gente vai fazer um projeto de rede, geralmente, né? Qual é a garantia dos seus serviços? Né? Então, a gente tem que ter isso né, documentado já para o orçamento que o cliente vai querer, porque cabeamento de baixa qualidade, eu tenho que dar uma garantia de baixa qualidade, né? Porque o cabeamento não vai durar a mesma de que um cabo de alta qualidade, né? Então a gente tem que ver a garantia do fabricante, né? Quanto tempo de garantia o fabricante me passa, né? Então a garantia do fabricante é geralmente a garantia que eu vou passar para o cliente, né? Eu não vou passar uma garantia a mais do que o fabricante me passa, porque dei 1 ano de garantia, o fabricante me dá 6 meses. O cabo deu problema com 7. E aí? Você vai ter que arcar o custo de troca daquele cabeamento, né? Então, se a gente trabalhar certinho, a gente consegue aí dar até 15 anos de garantia do serviço, né, feito, não dos serviços de expansão. Beleza? Manutenção, né? Então, a manutenção do cabeamento estruturado, ela tem que ser diária, e qualquer processo de remanejamento deve ser devidamente documentado, tá? Então a gente tem que ter aí, além da mão de obra, né, qualificada, especializada, um cabeamento remanejado e reinstalado, ele pode gerar problemas de rede. Então, quando a gente vai dar uma manutenção, se a rede está certinha, eu estou tranquilo, né, que eu vou conseguir dar uma manutenção normal. Mas isso já tem que estar documentado para futuras, né, remanejamentos. O que seria um remanejamento? Hoje eu estou num prédio, no andar do prédio. Agora eu vou para o outro lado, né? A empresa vai mudar aquele setor para o outro lado. Eu vou ter que remanejar todos aqueles cabeamentos do rack para aquele outro lado, né? Eu vou deletar. Então esse remanejamento tem que ser documentado para, né, vai ter um custo, logicamente, mas eu também não posso cobrar um custo de nova instalação. Então, isso já tem que ter planejado aí no cabeamento estruturado, no projeto, tá? E novas tecnologias, tá? A gente deve avaliar o uso de novas tecnologias, né, como Power over Ethernet, e eles permitem o envio de energia pelo cabo Ethernet e são muito interessantes para alimentar alguns dispositivos, como pontos de acesso wireless e câmeras. Esse sistema permite enviar até 48 volts e até 15 watts de potência. Isso é uma nova tecnologia que você conecta o equipamento na energia e você conecta o cabo, né, através do cabo de rede, ele vai mandar as informações pela energia elétrica, tá? Então, é uma nova tecnologia, TP-Link, DP-Link e Intelbras, eu já vi trabalharem com esse tipo de roteamento, de roteador de rede, tá? Ele manda, você não precisa passar um cabo de rede até lá. Você conecta na energia e aí conecta o outro aparelho lá na outra ponta da energia e ele vai conseguir mandar a conexão através da própria energia. Tá? Isso é muito bacana para equipamentos wireless e câmeras, né? Porque a taxa, né, de transmissão ali não vai ser tão alta assim, ok?
Olha como que funciona aqui. Você conecta a fonte do aparelho na energia, certo? E aí você consegue transmitir isso através da rede, né? Outros equipamentos sendo conectados ali bem de boa. Isso aqui é muito bacana, tá? Qual cabo vou usar, né? Vamos continuar aí nas mudanças. Ó, já deu 20 minutos, mas eu vou fazer um pouco mais porque essa aula hoje, devido eu não vou fazer a live, né? Até esqueci de falar no começo, porque eu estou sem energia em casa. Então, estou aqui na faculdade fazendo esse vídeo para vocês e eu não vou conseguir ficar depois até às 7 na faculdade, porque eles vão fechar para manutenção lá de energia também, beleza? Então, qual cabo eu vou usar? Nesse ponto, o cabo é fundamental, né? A gente tem várias categorias de cabo, CAT5, CAT6, cabo UTP, é o cabo azul, cabo par trançado, ok? E aí a gente precisa identificar todas essas situações, né? Servidor, a qualidade, se é barra 100, barra 1000 dos equipamentos. Então, o cabeamento ele tem que ser identificado. Condições do ambiente. Devem ser considerados vários aspectos no projeto, como presença de cabo elétrico e tubulações de água no local, interferência de sistemas a rádio, né? Eu não posso passar um cabeamento de rede do lado do cabeamento de energia, isso causa interferência, né? Então eu preciso também ver as condições do ambiente. Tem tubulação para lógica e tubulação elétrica? É tudo separadinho ou vai passar dentro da parede junto? Se for passar junto, não tem por onde passar, vai passar do lado de cabeamento elétrico. Eu vou buscar um cabo com cabo blindado, né, para diminuir essa interferência. Ou posso passar uma fibra, certo? Então tem todos esses detalhes que eu devo verificar. Vou utilizar a rede sem fio? É importante definir os locais onde os pontos de acesso de rede sem fio vão ser instalados. No projeto Cabeamento Estruturado, isso deve ser levado em conta, né? Então, vou ter pontos de rede sem fio, né? Vou colocar um roteador para dar acesso aos meus clientes lá, para os clientes. Vou colocar para os alunos. Então, se eu vou colocar um acesso sem fio, eu preciso verificar também onde vai ficar, como vai chegar o cabo, vai ter interferência, não vai, a distância que ele vai chegar, certo? Então, isso também deve ser contado no projeto, ok? E segurança, tá? Há vários casos de incêndio por intoxicação de fumaça, e isso é muito importante, porque geralmente os caras vão lá, instalam o rack junto com a energia elétrica, e isso aí não vai pegar fogo, porque tem 2 ar-condicionado aqui, né, se pegar fogo no rack e não tiver uma segurança, não tiver o cabeamento certo, sistema de incêndio, né, todo um sistema top mesmo de hack, isso se alastra tão rápido e a fumaça é muito tóxica, tá? Então, a segurança, a gente tem que pensar no pior, tá? Porque são dados, né, o coração da empresa está ali, HD, servidores, né? Pô, é muito dinheiro que o cara vai investir ali. Então, ele tem que investir na segurança também, tá? Uso de cabo apropriado, que são cabos que não geram fumaça tóxica se queimar, tá? Ele demora para pegar fogo e se pegar fogo ele derrete, não dá fumaça tóxica. E uma segurança na questão do incêndio, extintor de incêndio correto, um sistema correto de eliminar o oxigênio do local. A Titânia, aqui em Cuiabá, eu fui lá conhecer, eu até tinha marcado de levar vocês lá para conhecer o local deles. Eles têm um sistema de incêndio muito massa, que em questão de segundos ele tira todo o oxigênio da sala, ou seja, não vai conseguir se alastrar o fogo, e ele zera por total com água o fogo que ali tem, né? Corta tudo, é muito top esse sistema. Eles gastaram, se eu não me engano, 25 mil nesse sistema de incêndio, mas todos os servidores deles estão naquele container, então pensa só, né? O investimento é pouco se a gente pensar no pior. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos é obrigatória a utilização na instalação de rede, né, de cabos anti-incêndio, tá? Qual a localização dos usuários, né? A gente vai desenvolver um projeto de rede. A gente precisa identificar onde vai ficar o usuário. Por quê? Porque eu preciso saber aonde eu vou colocar o ponto de rede.
né? Eu coloco o ponto de rede aqui e o usuário vai sentar aqui. Aí a mesa do cara é aqui. Vou ter que passar um cabo daqui até aqui no ponto de rede, né? Então tem que ser tudo bem pensado também, onde vai ficar a mesa do usuário, onde vai ficar o computador, certo? Onde vai ficar a impressora, onde vai ficar o roteador, para eu não ter que passar um cabo numa canaleta, né? Eu já saio nele na parede e já conecto no RJ ali, certo? E a gente tem que pensar no layout do escritório também, né? Nesse caso aí. Então, próximo, né? Essa etapa aqui de visualizar a localização, montar um projeto, de onde a posição geralmente é conhecida como site survey, tá? Ou seja, eu vou fazer uma visualização de como é o ambiente para me definir o meu projeto, tá? E aí ali se define a planta da posição dos usuários, móveis, máquinas, para que o cabeamento fique o mínimo longo possível e o mais eficiente possível, ok? Aqui um exemplinho de layout de escritório, né? Então vejam lá, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesas, certo? Podem ver que essas mesas estão distantes do que? Da parede, certo? Qual seria a melhor pensar, o que a gente poderia pensar de melhor aqui, né? Se fosse colocar ou um sistema wireless ou um tipo de conexão, né, cabeamento que vem aqui pelo chão, né? Eu conecto os cabos aqui e fica tudo certo. Esses aqui já estão na parede, certo? Então poderia ser pontos de rede na parede, né? Então a gente tem que pensar, se isso aqui fosse um projeto, né? Como eu faria a disposição de cabo de redes, né? De que forma eu utilizaria para chegar aqui, que cabeamento eu usaria aqui, né? Então a gente deveria projetar certinho aí. Cada ponto de mesa eu tenho 2 computadores, né? E aí? Entendeu? Então, por onde os cabos vão passar, né? Então, essa parte ali entraria aqui. A gente tem que dimensionar canaleta, esteira para cabo, armários de cabos, né? Os mais conhecidos shafts, caixa de passagem, o espaço que esses componentes ocuparão. A gente vai questionar o espaço do shaft. Shaft, para quem não sabe, é um espaço oco que geralmente tem em prédio, assim, é como se fosse né, onde vai passar todo o cabeamento, né? Passa os cabeamentos por esse shaft. Lançar os cabos de um andar para o outro, né? Então, o segundo andar para o terceiro andar, como é que vai descer os cabos? É por um shaftzinho, né? Um espaço ali do prédio que vai passar os cabeamentos. Há casos de edifícios antigos em que o shaft foi adaptado para um sistema telefônico para a rede e não existe mais espaço, né? Cabo antigo, você olha o shaft de cabo, se vocês moram num prédio mais antigo, vocês vão saber do que eu estou falando. Quando o povo vai passar TV a cabo, os caras sofrem, porque aquele tubulação que eles criaram para passar o cabeamento está cheio de cabo. E aí não tem mais por onde passar. E aí, geralmente, os caras têm que passar externo, né? Ou passa externo, ou constrói alguma coisa diferente ali para passar cabeamento, mas nesses casos não há mais o que fazer, né? Então, quando o cabeamento é antigo, a gente tem que pensar numa alternativa secundária. Mas é um prédio novo, né? Você tem que pensar já, né? Passar para a pessoa e ela tem que pensar num projeto de passagem de larga escala para os cabeamentos de rede. Tá? Isso aqui, né, é um exemplo de shaft bem antigo aí que existe em alguns prédios, né? Então podem ver aqui, ó, não sei se estão vendo o mouse, aqui é onde os cabos estão chegando nesse armário e daqui eles passam para um próximo andar. E aqui dentro eu consigo trabalhar, né? Seja ele telefônico ou colocar um rack ali, um switch, né? Então são shafts, racks de shaft, tá? Podem, por exemplo, ser necessárias a utilização de enlaces de fibra ótica e alocação de equipamentos switch de distribuição nos andares, né? Se o equipamento, eu não consigo passar mais de um cabo de um andar para o outro, qual que é a solução? Lanço uma fibra ótica, no outro andar eu coloco um rackzinho com um switch ou com portas MikroTik para entradas de fibra, certo? Conecto a fibra e conecto os cabeamentos daquele andar, chegam todo ali, né? Ah, para o próximo andar, eu lanço mais uma fibra e assim por diante, né? Então tem alternativas
para ficar organizado, né, estruturado, mesmo que esteja dificultoso. Vai gastar mais? Vai, mas aí também não é culpa da pessoa que está fazendo o projeto, né? E aí já é estrutural, né? Não tem como a gente construir algo. Né? Existe redundância de cabeamento, então a gente chega em um ponto importante aqui, principalmente em backbone de rede, tá? Quando a gente passa uma fibra ótica para conectar um switch ou um switch de distribuição, a gente geralmente utiliza enlaces de fibra ótica, tá? E redundantes. Como assim redundantes? Se tiver um rompimento, eu tenho um outro, né? Então é como se eu tivesse um anel ou passo duas fibras, tá? Para ter, se romper, o cara foi puxar e rompeu minha fibra, não vai parar tudo. Por quê? Porque eu tenho uma redundância ali, eu tenho outra para substituir em caso de problemas, né? Então fibra ótica são cabos sensíveis, né? Geralmente. E quanto à tração, existem cuidados especiais na instalação. Por quê? Porque é uma bolinha de vidro lá dentro daquele cabo. Né? Eu não posso pegar o cabo e torcer ele que vou quebrar a fibra. Né? Então ela é um pouco mais sensível se a gente pensar. Mas, então tem que ter um cuidado maior, mas é melhor em questões de distribuição. Tá? A manutenção de fibra ótica é feita por técnicas complexas, que a gente já viu lá, que tem o conector específico, fusão, tudo isso tem um custo muito elevado. Então, o maior cuidado possível, né, na instalação de fibras óticas. Tá? Bom, 30 minutos. Vou parar por aqui na questão de redundância de cabeamento, beleza? Esse slide vai estar disponível. Na próxima aula, eu pretendo continuar com vocês online, certo? Ao vivo aí, esse material. Vou estar deixando 3 questões sobre isso que a gente falou na aula para ser entregue até a próxima aula, tá? Para vocês também, né, terem um pouco de compromisso aí com a minha disciplina, beleza? Espero que tenham entendido, pessoal. Repito, não entendeu, me chama no WhatsApp, eu estou disponível para vocês. Não fiquem boiando na matéria, por favor, tá? Quando a gente chegar na prática, vocês têm que lembrar desses conceitos e até mesmo por andar do curso aí. Isso aqui é importante. Professor, mas eu quero ser programador, eu nem vou utilizar a rede. Não, você vai utilizar a rede, porque você precisa ter uma noção, né? O seu software não vai ter atualização de rede, qual que é a estrutura física que a empresa precisa para suportar o seu software. Você tem que ter esses conhecimentos. Você não precisa saber fazer, mas você tem que ter um conhecimento, tá? Beleza? Valeu, nos vemos na próxima aí. E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Boa semana.